Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 4 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Sabatina de ministro do Supremo e regulamentação dos direitos das domésticas estão entre os destaques da semana no Senado. Projeto estabelece regras para direito de resposta de quem se sentir ofendido pela imprensa. Comissão de Constituição e Justiça começa a debater maioridade penal. E veja como foi a audiência ontem na Comissão de Direitos Humanos sobre a falta de políticas de mobilidade para pessoas com deficiência. A sabatina do advogado Luiz Roberto Barroso, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Veja alguns destaques da semana no Senado. Nesta terça-feira deve ser apresentado na Comissão Mista de Orçamento o relatório preliminar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto prevê salário mínimo de R$ 719,48. Na quarta, os senadores vão sabatinar o advogado Luiz Roberto Barroso, indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma das vagas de juiz no Supremo Tribunal Federal. Na quinta, a comissão que regulamenta dispositivos da Constituição deve votar o relatório sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Em discussão, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Banco de Horas e a contribuição para o INSS. E sem previsão de medidas provisórias chegando da Câmara, a pauta do plenário do Senado está liberada para votações e os parlamentares devem analisar a indicação de autoridades. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou ontem da reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Ele pediu aos conselheiros um parecer sobre o projeto que estabelece regras para direito de resposta a quem se sentir ofendido com alguma reportagem. Ao chegar, Renan cumprimentou cada um dos conselheiros. Ele saudou a nova composição do Conselho e destacou o papel da entidade como órgão auxiliar do Congresso. Também falou sobre as diretrizes da nova gestão do Senado e o projeto de realizar um seminário sobre a liberdade de expressão. Renan pediu que o Conselho opine sobre um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de resposta, que tramita na Casa. Um pouco antes, os conselheiros já haviam aprovado o exame da matéria, de autoria do senador Roberto Requião. É importante pedir ao Conselho, na oportunidade em que eu o visito, um parecer sobre um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e vai ser apreciado pelo Senado nos próximos dias, que trata do direito de resposta. É muito importante que o Conselho dê um parecer dizendo, evidentemente, o que é que ele entende desse assunto, da proposta, do substitutivo, e nos recomende verdadeiramente o que é que nós vamos poder fazer. É um clamor, que existe de uma regulamentação melhor em relação ao direito de resposta. E como aqui no Conselho nós temos tanto os representantes das empresas de comunicação, como também dos trabalhadores das empresas de comunicação, como também a sociedade civil, é um lugar muito bom para debater esse assunto, ouvindo as diversas instâncias, diversas opiniões, e darmos a nossa opinião para que o Senado depois possa legislar, de acordo com a sua consciência e de acordo com o que for melhor para o Brasil. Os conselheiros decidiram ouvir na próxima reunião em julho representantes da empresa Brasil de Comunicação sobre o trabalho desenvolvido pela empresa e os projetos para os próximos anos. O Conselho também decidiu pela realização de uma audiência pública para discutir a questão do audiovisual no Brasil, com a participação da Agência Nacional de Cinema, da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente faz audiência pública para discutir os desdobramentos do novo Código Florestal, que completa um ano de vigência. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta, entre outros projetos, o que institui a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural.
Entre os projetos na pauta da Comissão de Educação está o que concede anistia a alunos excluídos de universidades federais por abandono, jubilamento ou expulsão por atividade política. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A pauta da Comissão de Assuntos Econômicos é extensa nessa manhã, com 20 itens. Os primeiros são mensagens da Presidência da República propondo a renegociação da dívida de países africanos com o Brasil. Zâmbia, Congo, Tanzânia e Costa do Marfim vão ter parte da dívida de US$1 bilhão perdoada. A comissão também vai votar vários projetos terminativos em decisão final. Um deles permite a dedução no imposto de renda das despesas com livros técnicos ligados à área profissional do contribuinte. Outro aumenta a idade máxima dos dependentes para fins de imposto de renda. Passaria dos 21 para os 28 anos. A comissão também vai votar o projeto que estabelece que a taxa de juros cobrada nos empréstimos consignados em folha não exceda em 5 pontos percentuais ao ano a taxa básica da economia, que é a Selic. E, por fim, vai ser votado o projeto que determina a inclusão automática na malha fina das declarações de imposto de renda dos detentores de mandatos eletivos, como deputados e senadores. André? Obrigado, Ronaldo. Um tema complexo e polêmico. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça começaram a ouvir o que a sociedade tem a dizer sobre a punição criminal de adolescentes. Os debates vão orientar a análise de projetos que defendem penas mais severas para os jovens infratores. Serão 3 audiências públicas para discutir a redução da maioridade penal. Nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A Constituição Federal de 88 já prevê como 18 anos a idade mínima para alguém ser tratado como adulto e ser punido como adulto. Essa é a definição da Constituição Federal, que não pode ser alterada. Sempre é possível que, a cada limite que a gente estabeleça, os adultos corrompedores de menores comecem a atender uma faixa etária ainda menor, a chegar ao ponto de menores de 10 anos estarem cometendo também infrações. A maioridade penal varia ao redor do mundo. O Ministério Público do Paraná pesquisou. Nas grandes economias, os Estados Unidos são os mais rigorosos. De acordo com a lei de cada estado, a punição criminal pode começar entre os 12 e os 16 anos. Na Rússia, entre 14 e 16 anos, dependendo do crime. China e França têm maioridade aos 18 anos. Na Alemanha, Inglaterra e Itália, podem ser condenados penalmente cidadãos a partir dos 18 ou 21 anos. No Japão, a maioridade é aos 21. A tendência mundial é de deixar esse patamar da maioridade penal em torno dos 18 anos. A audiência pública foi transmitida por videoconferência para assembleias legislativas de 9 estados. A redução não vai ser capaz de intimidar o infrator a violar as legislações vigentes. O senador Ricardo Ferraço é relator de 3 propostas de emenda à Constituição que reduzem a maioridade penal. Não dá para as coisas continuarem como estão. Eu acho que nós precisamos encontrar um caminho para oferecer à população brasileira uma saída. O Senado precisa enfrentar esse tema e precisa colocá-lo como prioridade de pauta. Uma das propostas na CCJ é do senador Aloísio Nunes Ferreira. Ele mantém a maioridade aos 18 anos, mas no caso de crimes hediondos, a Justiça poderia aplicar a lei penal já a partir dos 16 anos. Se é um adolescente que tem essa capacidade de discernir sobre a gravidade dos seus atos, e se for uma pessoa que realmente, pela sua vida pregressa e pela gravidade do ato que cometeu, representar um perigo efetivo para a sociedade, eu acho que ele deve ser passível da aplicação da lei penal. Para o presidente da OAB, a redução da maioridade pode ter efeitos colaterais. Como, por exemplo, o próprio tratamento da exploração sexual dos menores, que deixará de ser as filhas e as adolescentes do Brasil protegidas quando tiver menos de 18 anos.
A representante do Ministério Público defende mudanças em outros pontos da legislação. O que não é possível é que nós permaneçamos num sistema que ainda a punição não seja certa, os adultos que corrompem os menores estejam sujeitos a penas que não desestimulem esses adultos a corromperem os menores. Isso é preciso também alterar para aumentar a severidade desse tratamento. Lá pelo mês de agosto, setembro, nós estaremos em condições, na Comissão de Justiça, pautar a matéria. Na próxima segunda-feira, os senadores vão ouvir a opinião de magistrados sobre a maioridade penal. E o público vai poder participar dos debates pelo site e-Cidadania e pelo Alô Senado, no telefone 0800 61 2211. As audiências serão transmitidas pelo portal www.interleges.leg.br. Os debates começam às 3 da tarde. A falta de uma política eficaz para garantir ao deficiente físico o direito de ir e vir foi a pauta dessa segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Participaram da audiência pública representantes do governo federal, do Ministério Público e de pessoas com deficiência. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência física. É quase um quarto da população. Um contingente que enfrenta dificuldades para acessar os prédios e os serviços públicos, mas sofre já dentro de casa. Menos de 5% das residências do país têm rampas ou outro meio de acesso especial para pessoas com restrição de mobilidade. A acessibilidade para as pessoas com deficiência foi tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Especialistas e representantes do governo discutiram propostas para melhorar a vida dos deficientes nas cidades. A falta de infraestrutura nas ruas e nos prédios públicos foi apontada como uma das causas da pouca visibilidade do problema. Há uma carência de infraestrutura e de serviços voltados às pessoas com deficiência. Essas pessoas acabam excluídas do convívio social por conta dessa carência de infraestrutura e de serviços, e essa exclusão social retroalimenta a carência de infraestrutura e serviços na medida em que essas pessoas não são vistas pela sociedade, portanto, a sociedade considera que há menos pessoas com deficiência do que elas de fato são. O governo tem investido bastante na área de acessibilidade, ligando os equipamentos de interesse e fluxo e fazendo com que a pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, tenha, sim, de fato, o pleno acesso à cidade com o cumprimento da função social da cidade, que é a nossa missão. Os tribunais de contas do Ministério Público querem aumentar a fiscalização para que os governos garantam a acessibilidade nos locais públicos. Qual que é o objetivo dessa campanha? É incluir na matriz de fiscalização dos tribunais de contas a observância das políticas públicas de acessibilidade, em especial da Lei 10.098 e do Decreto 5296, de sorte que no prazo de 5 anos, foi o prazo que nós nos atribuímos, ou seja, até 2016, 100% das obras públicas novas atendam integralmente os critérios de acessibilidade nos termos da norma da ABNT. Os participantes também destacaram que é importante investir em tecnologia para que os deficientes tenham acesso a serviços básicos, como a conta bancária. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, abriu uma linha de crédito de 90 milhões de reais para empresas que queiram atuar no setor, mas não recebeu nenhuma proposta. Não teremos ampliação do acesso a produtos assistivos no país se não tivermos autonomia tecnológica. A impressora Braille hoje, ela entra no Brasil a um custo de R$7 mil. É inacessível. Cada vez mais os empreendedores têm que ter responsabilidades sociais. Muitos têm, mas há aqueles que não têm. Nós temos que convencer a todos que isso é investimento no nosso povo, na nossa gente, que vai resultar mais ali na frente no faturamento positivo, inclusive para eles. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, entrega hoje ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, sugestões de mudanças no projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre as propostas estão a isenção de IPI na compra de veículos para deficientes auditivos e a criação do Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência para financiar programas de inclusão.
O projeto do Estatuto do senador Paulo Paim foi aprovado pelo Senado em 2006. Agora aguarda a votação pelo plenário da Câmara. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou uma audiência pública ontem para debater projeto que abre o setor de saúde ao capital estrangeiro. A Constituição Federal proíbe a participação de empresas e de capital estrangeiro nos serviços privados de atendimento à saúde, a não ser quando a autorização for prevista em uma lei. Pela proposta em discussão na CAI, hospitais, inclusive filantrópicos, laboratórios de análises clínicas, serviços de fisioterapia e de diagnóstico por imagem podem ter até 49% de capital de outros países. Os participantes da audiência pública se dividiram sobre o projeto. De acordo com a Associação de Hospitais Privados, é importante encontrar novas fontes de recursos para a saúde suplementar. Nos próximos 3 anos, serão necessários investimentos de pelo menos 4 bilhões de reais para suprir a demanda. Já há um déficit hoje. Uma das formas de corrigir, não é a única, ele sozinho também não resolve o problema, seria o capital estrangeiro. Tem outras formas, incentivos fiscais, financiamentos de banco de desenvolvimento, outras coisas que poderiam fazer, outros planos que poderiam nos ajudar nessa questão do crescimento. O Conselho Federal de Medicina concorda que é necessário mais investimento em saúde, mas destaca que os recursos têm que vir, preferencialmente, do orçamento público e não de empresários estrangeiros. Nós não podemos ter, no âmbito de valores absolutos, como manutenção da vida e da saúde, o chamado mercado. A regra do mercado é perversa e, sobretudo, quando entra nesse contexto o capital estrangeiro. Na verdade, será mais um capital a desenvolver-se de maneira a constituir a ação predatória do nosso sistema de saúde. O Senado criou uma comissão especial para atualizar a lei das licitações e contratos da administração pública. Em 60 dias, o colegiado deverá apresentar sugestões para modernizar a norma, que completa 20 anos neste mês. O presidente do grupo de trabalho, que tem 8 titulares, é o senador Vital do Rego e a relatora, Cátia Abreu. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.